Pois em Porto Alegre, no Brasil e na galáxia, na Terra que não é plana, no mundo onde as vacinas funcionam e salvam vidas, existe um cara chamado Jair Bolsonaro. E existe um lugar nesse país chamado Associação Comercial do Rio de Janeiro, que é interessante porque tem protagonizado algumas coisas bizarras. O bizarro é aquilo que é estranho. O bizarro é aquilo que não está no nosso horizonte de previsão. Mas o que vem acontecendo com a política brasileira, ela está se normalizando de uma maneira que o bizarro deixou de ser bizarro. Ele passou a ser o natural, o repetido, o cotidiano, o enfadonho na cabeça de alguns. Mas não. Sabem vocês que quarta-feira Bolsonaro esteve de novo lá na Associação Comercial do Rio de Janeiro. A conversa do cara é um negócio fantástico. Mas ele é um cara da necropolítica, é um cara que, se pudesse, e se prepara para isso, mandaria eliminar, simplesmente eliminar, matar aqueles que dele discordam. É o cara das milícias. Não estou falando nenhuma novidade para ninguém. Basta ver que irão ter a certeza, ou terão a certeza, mas guardarão essa certeza. Por quê? Porque existe um mundo de preconceitos que andam por aí. Pois lá, Bolsonaro se referiu a Lula como o nove dedos. Lá, Bolsonaro reduziu Lula àquele que bebe pinga, cachaça, chama ele de cachaceiro. Ora, os nove dedos do Lula são produto de um acidente de trabalho. Lula estava trabalhando, torneiro mecânico, e no trabalho perdeu um dos dedos. Como centenas de milhares de brasileiros são vítimas dos seus processos de trabalho, porque não tem preparação, porque não tem proteção, EPIs, etc, etc, etc. Pinga. A pinga. Brasileiros não bebem Blue Label, Royal Salute. Não. Brasileiros não bebem Romani Conti. Brasileiros bebem pinga. Eu adoro uma cachaçinha. O Brasil tem cachaças que são comparáveis às melhores bebidas do planeta. Melhor que o uísque. Muito uísque tem por aí. Existem cachaças brasileiras extraordinárias. Eu adoro, gosto muito. Mas Bolsonaro faz assim. Quando aquela gente estava morrendo no Amazonas, ele imitava a morte por asfixia. Está aí para ver as imagens. Quando perguntaram dos milhares de brasileiros que estavam morrendo na pandemia, ele dizia que não era coveiro. Esse é o Bolsonaro. Este é o bizarro que está se transformando em normal. As pessoas acham isso, às vezes, engraçado, de tão estúpido, idiota, necrófilo que é Jair Bolsonaro e sua turma. Ora, nós não podemos normalizar esse estado de violência, de depreciação do outro. Se o outro é meu adversário político, eu devo tratá-lo como adversário político, mas não depreciá-lo, como Bolsonaro faz quando se refere aos negros, onde diz que eles são pesados em arrobas. Arrobas é a medida para pesar gado. A maneira como ele trata as mulheres. Nós não podemos normalizar isso. Gente, Bolsonaro está preparando o golpe, eu não tenho dúvida disso. Agora, no encontro lá nos Estados Unidos, ele disse para o Biden que ele vai deixar o Brasil, e ele vai deixar o poder de forma democrática, quando deixar o poder.
Essas dubiedades não são dubiedades. Ele está sendo direto. Ele está falando para sua gente. Quando ele diz que o outro é um 9 dedos, ele está dizendo que ele está preocupado com um certo tipo de povo que é miliciano, mas não esse povo que perdem membros durante os trabalhos que os brasileiros são obrigados a realizar. Está aí para ver. O cachaceiro é o brasileiro. O cachaceiro não é aquela turma que estava lá na associação comercial rindo, fazendo troça das falas de Bolsonaro, normalizando o absurdo, normalizando a desumanidade. Vocês já imaginaram um cara desses? Ditador? O que seria de sanguinário um ser assim? Porque com os limites todos que estão aí, ele já faz o que faz, diz o que diz. Imagine se ele tiver os instrumentos, porque ele mesmo disse uma vez, a democracia não é o regime que ele gostaria. Ele já disse isso. E isso se transformou em normal. Nós erramos em normalizar essas coisas. O bizarro não pode ser normalizado, banalizado. O mal não pode ser banalizado. Jornalistas são mortos. Chacinas são praticadas cada vez mais. E nós achamos normal. Não, isto não é normal. Bolsonaro é o anticristo. Está preparando o golpe. Se vai dar certo, se não vai dar certo, aonde vai parar, ninguém sabe. O que se sabe é que se isso acontecer, vai ser uma carnificina entre irmãos. Como diz Bolsonaro, tem que armar o povo para defender a liberdade. Qual liberdade? A liberdade de matar o irmão? Guerra civil? É isso? Não se recusem ao futuro. Não se recuse ao futuro. Ele está dizendo que vai fazer. E vai fazer. E a forma não é por conta do Lula. O 9 dedos, o cachaceiro, aquele que só bebe pinga. Sim, a origem dele não é a mesma origem do Bolsonaro, que foi corrido do exército por indignidade, porque queria explodir uma adutora no Rio. Não, são coisas diferentes. A origem daqueles que estavam rindo, fazendo troça, lá na Associação Comercial do Rio, não é a mesma do Lula, não é a mesma minha, não é a mesma da maioria da população brasileira. O que impressiona é que 30% dos brasileiros sufragam isso que eu posso dizer que é o lixo da humanidade. E que bem preside o Brasil. Ah, isso aí é uma coisa só do Brasil? Não, tem gente igual em outros lugares. Na Polônia, na Hungria, na Turquia, na Venezuela. Olha, um Brasil tão parecido com a Venezuela, né? Tá bem, 10 de junho, vamos nessa.